Oi, pessoal. Agora eu acho que vai. Ai. Vamos ver se agora vai, gente. Até mudei de aparelho aqui. Não é possível. Luli? Agora vai, Luli. Agora vai. É que, Meu gente, vocês irmão têm que tá, entender que meu essa é uma irmão tá live de muito falando, peso, entendeu? meu irmão tá falando, pelo amor de Deus, tá pelo YouTube, pelo amor de Deus. Não, acho que Ai, ai. agora vai. A grande questão é que eu não sei Vamos por que o lá. meu quadro parou de funcionar. Simplesmente parou. Mas tudo bem. Agora vai. Eu peguei o celular de minha mãe. Vamos rolar. Vamos fazer o negócio valer a pena. Vamos lá, então. Vocês estão ouvindo direitinho? O Luli está me ouvindo bem também? Eu tô te ouvindo bem. Pronto. Vamos lá. Então vamos continuar, Luli. Bom, Como enfim, você estava dizendo, eu tinha alguns problemas repetitivos na clínica da quiropraxia. Eu tinha algumas coisas que toda hora eu encontrava os mesmos e eu comecei a julgar o meu trabalho, eu comecei a criticar o meu próprio trabalho, achando que o que eu estava fazendo não estava bom. E aí as pessoas falavam assim, nossa, mas seu trabalho ficou tão bom, estava ótimo. Tem alguma coisa com o meu microfone, né? eu tô te ouvindo bem. Não Enfim. sei. é, Tá. E aí, assim, a minha questão toda era assim, poxa, será que o meu trabalho não está dando certo? Que tendo. Enfim, um dia a Camila virou para mim e falou assim, olha, você está se queixando de uma coisa há bastante tempo. Você conhece Saddle Fit? Você conhece negócio de cela e tal? E eu fiquei olhando para a cara dela e falei, você tá doidona, né? Só pode. O que foi que você tá falando agora? E aí ela repetiu esse assunto umas 3, 4 vezes. E aí eu falei assim, sabe, não é possível que alguém tá falando um negócio para mim. Mas ao mesmo tempo eu também estava criticando o assunto porque eu monto cavalo desde criança, desde que eu me entendo Ah, por sim. gente. Então eu falava assim, não é possível, eu aprendi tudo do jeito mais correto possível. Como é que eu tô errando uma coisa há, sei lá, 30 anos e agora é um assunto novo? Mas enfim, né? Deus Sim. castiga. O que aconteceu? O Johan veio para o Brasil. Quando o Johan veio para o Brasil, ele virou para mim e deu uma palestra para 4 pessoas. Eu achei mal vergonhoso, né? Eu falei, como é que você traz um gringo e só 4 pessoas assistem a palestra do cara? Só que, Nossa, que desperdício, né? pois é, e ele começava a falar e assim, a minha vontade era engolir o cérebro dele, o conhecimento dele, porque o cara sabia muito, o cara tinha resposta para todas as dúvidas que eu tinha nos últimos anos. Não só nos meus anos de quiropraxia, de clínica também, né? Porque Sim. quando eu entrei para trabalhar na Ípica, quando eu me formei, eu achava que tinha claudicação que vinha da coluna. E a maior parte dos veterinários falava assim, você é louca. Imagina, cavalo Não, o cavalo nem claudica. tem coluna. Pois é, cavalo na época claudicava de casco, boleto, carpo, curvilhão. Não existia mais para cima. Então, essa era uma dificuldade que eu tinha já, sei lá, 12, 13 anos atrás, de na época, né, achar que tinha alguma coisa de errado. E aí, quando ele falava, eu começava a encontrar as respostas que eu queria. Então, foi assim que eu comecei. E fui para os Estados Unidos e fui para a Alemanha para fazer o curso nos dois continentes. Foi assim que começou a minha jornada de cela. E hoje em dia eu sigo fazendo quase nada de clínica, assim, só cavalo de clínica, que normalmente eu vou para quiropraxia. Já as pessoas já pedem o combo cela e quiropraxia ou a terapia complementar, as outras terapias que eu faço, porque, querendo ou não, não adianta, eu não vou conseguir resolver muita coisa naquele primeiro dia.
Então, a gente vai tratando o animal e acaba entrando na clínica. Eu não sou mais a pessoa que faz as infiltrações, o diagnóstico e tal, mas a gente direciona, né? Por exemplo, a Bruna faz bastante coisa aqui por São Paulo. A gente fala assim, olha, vamos fazer uma imagem aqui, vamos fazer um ultrassom, vamos fazer um raio-x, vamos ter um diagnóstico correto do que está acontecendo para depois continuar a seguir o plano. E também aí, daí para frente, as células não ficam prontas em um dia, né? Então, o processo de resolver célula não fica pronto em um dia. Então, enquanto isso, o cavalo precisa de uma ajuda. Então, entra aí o clínico para isso. Certo. Certo. E Luli, quais são as principais queixas assim que levam as pessoas a te procurar? Pensando nessa parte do ajuste de célula mesmo. Olha, as queixas são um pouco diferentes vindo de proprietário e vindo de veterinário. Veterinário, imaginei. O veterinário, ele vem com uma queixa assim, olha, eu já fiz tudo, já olhei tudo, já radiografei, já fiz ultrassom e não acho nada. E daí as pessoas, elas já assistiram, já foram a congressos, já olharam papers, elas já têm uma noção de que existe patologia que vem da coluna que começa a refletir nos membros. Então, às vezes, daí eles falam assim, olha, já olhei tudo, ele continua manco. Entra nessa questão, porque muitas vezes ele também perde um pequena, que é a seguinte... Quando eu coloco na guia, quando eu faço trotar e tal, não manca nada. Quando o cavaleiro monta, o cavalo manca. E às vezes essa informação passa direto, né? Poxa, até agora ele não estava manco e agora ele mancou. Então essa é a grande virada de chave para entrar no cavalo alguém que vai olhar a coluna. Independente se na clínica, na quiropraxia, na osteopatia, qualquer outra coisa. Já o proprietário vem com uma queixa, ai, tá machucando a cernelha do meu cavalo, ai, o cavalo ficou dolorido, ai, o cavalo, eu li que tem uma sela melhor para mim, uma sela melhor para o cavalo. Então, são duas vertentes de procura diferentes. Certo. A gente recebeu aqui uma pergunta da Marcinha, que perguntou quais são as características da célula ideal. Bom, a célula ideal é aquela que se encaixa para o esporte que o cavaleiro vai praticar. A gente tem inúmeras células porque a gente tem inúmeros esportes a cavalo. Então, só no clássico a gente tem salto, adestramento, enduro, a gente tem várias coisas que vão na direção da célula inglesa. Depois a gente tem as células de western. E depois a gente também tem as células típicas, características de raças, por exemplo, o crioulo, o pantaneiro, que são os arreios, que a gente vai para o arreio. Então, essa é a primeira coisa, saber escolher qual é o tipo de célula ideal para aquele esporte. Tem cavalo certo para o esporte? Que eu acho que está tudo misturado aqui. Olha, eu acho que o cavalo certo para o esporte é aquele que ele... Não que um marchador não possa saltar, mas ele vai marchar muito melhor do que ele vai saltar. Então, a gente não olha o cavalo como raça, mas a gente olha o esporte que ele está praticando. E aí a gente começa a simplesmente achar uma cela boa. Segundo passo, ela se encaixa para o cavalo? O tamanho é ideal para o cavalo? O tamanho da cela é ideal para o cavaleiro? O cavaleiro fica balanceado, equilibrado em cima do cavalo? O cavaleiro fica equilibrado para trabalhar o corpo dele, a própria percepção de corpo dele é ok? Então, essa lista... Sim, porque é um conjunto, né? É um time, na verdade. É um time. Nada funciona sozinho. O cavalo não funciona sozinho, o cavaleiro não funciona sozinho. Tem que juntar e dar certo. Até aproveitando esse gancho, Luli, que eu acho que já entra bem na questão do onde fica a cela, né? O que delimita o espaço da cela do cavalo?
é uma coisa arbitrária, né? A gente olha, a gente diz qualquer lugar. Quais são os limites da sela no cavalo, Luli? Tem duas coisas importantes aqui para a gente falar. Existem limites anatómicos. Após a cernelha, após a escápula, até a última costela flutuante. É esse espaço que a gente tem. Luli, como é que eu acho isso aqui? Bom, passa a mão no tórax do seu cavalo, acha a espádua, a escápula para a veterinária, a espádua para o pessoal da equitação e a última costela, passa a mão no tórax dele, achou a última costela, não tem mais nada ali, sobe, acompanha a última costela, você vai chegar num limite aqui. É fácil? Às vezes também não é tão fácil, mas tem alguns vídeos explicando exatamente isso. Então, achei o lugar perfeito para a sela? Quase isso. A parte mais difícil. Achar qual é a sela certinha para a morfologia daquele cavalo. Porque cada cavalo é de uma raça, mas cada cavalo é um indivíduo único. E morfologia conta demais aqui. Com certeza. É uma parte um pouco mais difícil de explicar, mas é por aí. Certo. A gente está perguntando, recebendo umas perguntas aqui também de qual seria o modelo de sela ideal para funcional e cavalgada. PSL. Por sangue Que tem aqui. Ó, eu sou muito fã de sela clássica, porque eu acho que elas se adequam muito bem ao puro sangue lusitano. Tanto faz se para funcional ou para uma cavalgada. Vai um pouco do gosto do cavaleiro. Tem uma sela de quarto de milha para o puro sangue lusitano, só que o puro sangue lusitano é um cavalo de dorso de área de sela pequeno. Então, começar a escolher sela grande não vai dar certo para o lusitano. Então, na minha opinião, a sela lusitana, a sela portuguesa, ela vem na base parecida com a sela clássica. Então, eu escolheria essa para o puro sangue lusitano. Luli, eu lembro que lá na época, né, de quando eu estava mexendo um pouco isso, ela também estudando, a gente recomendava bastante pro pessoal, quando tivesse dúvidas na hora de comprar a cela e tudo, que fizesse um moldezinho com arame, né, ali do dorso do animal. Você ainda recomenda? E você acha que isso ajuda mesmo? Como que você acha? Quais ferramentas você acha que as pessoas podem utilizar para ajudar nessa escolha da cela? Eu tô encabeçando uma vertente muito dinâmica e legal aqui. Das selarias Vamos lá. a terem celas test ride. Eu acho isso muito importante. Uhum. Do mesmo jeito Isso que a gente perfeito, não vai numa né? loja de carro. A gente não vai numa loja de carro, compra um carro sem testar. A gente dá pelo menos uma volta no quarteirão. Depois que você comprou. Mas você deu a volta no quarteirão. Então, por que a gente não pode comprar uma cela dando uma volta no quarteirão? Ah, mas aí eu tenho que levar o meu cavalo aonde? Em Jaguariúna para testar a cela? Cara, tudo bem. Tem 1000 explicações. Só que muitas das pessoas que têm cavalos de esporte vão a exposições, feiras, provas. E muitas vezes tem as selarias lá à disposição. Então, cabe a nós encabeçar essa vertente de frente e olhar e falar assim, poxa, cara, eu quero comprar uma cela, mas eu preciso saber se serve para o meu cavalo. Acho que essa é a primeira. Saber que você tem... Sim, até porque é um investimento bem importante, né, que a gente faz. Sem as medidas. Sim. É aquela velha história, né? A gente compara tanto, né, a sela ao tênis, e duvido que um corredor vá comprar um tênis, né, sem experimentar o tênis. É bem isso. E a parte do arame é uma boa saída. Você pega um arame de cabide, por exemplo, mede no animal, faz a forma da cernelha dele. Você leva isso para a selaria e vê se essa cela que você quer se encaixa. Para algumas celas isso vai dar certo, para algumas isso não vai dar certo.
aí a gente tem que adaptar. Aí também, mais uma vez, entra o ergonomista de cela para tentar achar um jeito fácil de fazer isso funcionar. É até importante, Lu, você falar disso, que eu acho que muitas pessoas também não sabem que a gente tem isso à disposição aqui, né, pessoal? A Luli, ela consegue fazer as medidas todas nessa. Explica um pouquinho desse processo, Luli, pro pessoal, por favor. Volta a pergunta, Fê, porque falhou aqui. Falhou, desculpa. É que acho que muita gente não sabe que a gente consegue fazer uma cela bem personalizada mesmo, né? Para o que o animal precisa Sim. e que, inclusive, essa é uma parte do que você faz, né? Explica para o pessoal um pouquinho como é que funciona esse processo. A gente tem a opção aqui no Brasil. Perfeito não é. Eu não posso nunca vender esse trabalho como perfeito, mas nas celas de clássicas, por exemplo, salto, adestramento, CCE, enduro, a gente consegue fazer alguns moldes de umas celas com algumas selarias específicas e fazer uma cela basicamente 70, 80% sob medida para o conjunto cavalo-cavaleiro. Funciona também para o quarto de milha, porque as pessoas me perguntam muito. Quarto de milha, a jogada é um pouco diferente. A gente tem que pegar e fazer o molde, levar o cara que faz a armação. A pessoa da armação entrega isso pra gente e a gente vai atrás de uma selaria que monta a sela em cima dessa armação que foi desenhada para o cavalo. É tudo um processo muito demorado e difícil, porque no Brasil a gente não tem mão de obra ainda para isso, a gente não tem tecnologia para ler tudo isso, então a gente ainda está engatinhando, mas a gente não deixa feio, porque o nosso trabalho feito à mão é muito bom. Então a gente tem couro de boa qualidade, a gente tem acabamento de boa qualidade, então a gente consegue sim resolver bastante desse trâmite todo de cela. Bacana. Temos aqui também, Luli, uma pessoa perguntando sobre a cela treeless, né? Aquela cela sem árvore. O que que você acha dela? O pessoal tá usando aqui no Brasil, Luli? Essas celas? Eu vi algumas pessoas. Eu vi algumas usando. Eu não sou a favor, a maior parte dos ergonomistas de cela não são a favor disso. Qual é o intuito da cela? Distribuir o peso do cavaleiro em cima do dorso do cavalo. Então, quanto mais você distribui, menos pontos de pressão você tem. Mais distribuído, o cavalo se sente mais confortável para todo o trabalho. Então, qual é o intuito de você colocar uma cela que não tem armação e o peso não ser distribuído? Você vai ter o peso sobre uma área pequena, que é exatamente o corpo do cavaleiro, e aí a gente tem um outro problema. O peso do cavaleiro em cima da cela que não tem a armação fica exatamente em cima da coluna vertebral do cavalo. Então, não acomoda os dois, a musculatura do lado para a vertebral. Ela vai parar em cima do ligamento nucal, dos processos da coluna vertebral, né? Então, você tem uma situação complicada aqui. O cavaleiro profissional, ele tem mais jeito de trabalhar isso. O cavaleiro amador, para mim, perde muito nisso. E eu escolho essa cela por causa da dor da coluna do meu cavalo. Para mim, essa saída aí é falida, entendeu? Pode ser que o cavalo antes reclamasse de uma cela que machucasse, mas na nossa opinião, é quase que generalizado, a menos que alguém esteja produzindo a cela, a treeless, e acaba vendendo a própria cela, a gente não indica e a gente não gosta. São várias coisas que surgem meio que de moda, assim, um pouco também, né, Luli? Assim como tem também a flapless, né? Sim. E a flapless, o que você acha? Lembro que eu cheguei a ler um trabalho falando que era ok até, mas isso tem bastante tempo. Eu não sei se foi muito pra frente de usar. Na verdade, todas essas coisas diferentes não foram para frente. O que não, né? está dado é voltar ao que era antigamente, usando tecnologia para melhorar.
Não sei se você Uhum. escutou. Sim. Escutei, para melhorar, no sentido de melhorar o material mesmo. É isso que você falou? Sim, E não isso, das isso. coisas diferentes. Perfeito. Obrigada, Luli. Tem uma pergunta aqui também. Pediram para a gente comentar um pouco, né, sobre o erro de colocar a sela em cima da cernelha. Uma coisa bem comum, né, Luli? Montar no pescoço do cavalo. E aí, o que é que você É, me diz disso? é um dos erros que a gente mais comete. Ele também tem a vertente da equitação, que eu acho muito, muito, muito importante falar. A gente está aqui Eu estou vendo várias pessoas que são da veterinária, né? Mas entra aqui muito importante comentar sobre o conhecimento do esporte. Se você não conhece qual esporte aquele conjunto faz, não adianta você simplesmente chegar e falar assim: olha, a sua sala está errada. Minha opinião é que você tem que colocar a sala em tal lugar. Porque tudo depende da biomecânica do esporte. Uhum. Aqui é cavaleiro e cavalo trabalhando para uma melhoria do esporte. Então, cavaleiros do salto, por exemplo, colocam a sela tão para frente. Eles colocam a sela para frente porque as torácicas, cernelha, principalmente a cernelha, é o lugar que menos mobilidade. A coluna tem menos mobilidade. A coluna é mais parada, mais confortável para o cavaleiro não precisar ficar se equilibrando. Então, quanto mais para frente ele colocar, melhor. Além do que, quando o cavaleiro começa a saltar alturas mais pronunciadas, né, mais difíceis, quanto mais rápido e mais perto do pescoço ele tiver, melhor a saída da sela dele. Então, se a sela estiver errada, a sela já começou a prejudicar a equitação dele lá atrás. Então, Uhum. foi um trâmite que o pessoal começou a usar para melhorar a equitação, quando a sela que deveria ter evoluído. Então, por que Sim, que sim. O pessoal. a gente tem esse erro? A gente tem esse erro, tá travando, mas vai Mas falando. eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Você tá falando que a gente tem esse erro. Porque um copia o outro e ninguém para pensar no que o cavalo realmente precisa. Ah, sim. O cavalo não fala, né? Não tá reclamando. Pois é. Mas enfim, isso é da parte da equitação. Então é super importante entender o que o cavaleiro daquela modalidade quer. E para a parte da veterinária, a sela em cima da cernelha faz com que. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar aqui. Vamos ver se eu consigo ilustrar. Quando eu coloco a sela em cima da cernelha, ela fica na diagonal. Porque a minha cernelha normalmente é mais alta. Então, quando eu coloco a sela assim, a minha cernelha fica mais alta e o assento mais baixo. Isso automaticamente joga o cavaleiro para trás. Só que a cernelha ainda tá com toda a pressão em cima. Sim. Então aqui eu E o tenho principal, né? Sendo apertada pela garganta ali também, né? então eu tenho lesão por pressão, por esfregaço, porque o cavaleiro tá galopando aqui. Então eu tenho pressão, esfregaço e toda a parte relativa a essa cela também está machucada, principalmente a lombar. Porque quando o cavaleiro tomba para trás, para se defender da cernelha que está muito alta, ele joga todo o peso e o cavalo começa a sentir dor na parte o terço médio para o terço final do longo do dorso, do longíssimos dorsi. Então, a cernelha faz com que a biomecânica do cavalo fique errada, a biomecânica do cavaleiro errada e as lesões comecem a aparecer. Sim, o pessoal da vaquejada, né? Que a gente vê bastante essa situação, até na vaquejada também. Que já é no sentido, acho que um pouco diferente da equitação. Até porque eles justificam muito de colocar essa sela para frente para conseguir se apoiar melhor no pescoço, né, do animal, ali do cavalo, e conseguir fazer a força melhor para derrubar o boi.
Eu já Sim. conversei sobre isso com várias pessoas, inclusive, e a gente, né, morre de vontade de fazer uns testes, fazer uns trabalhos aqui com esse pessoal da vaquejada, né? Que acho que a gente não tem muita resposta, na verdade. Tudo que a gente fala, no sentido de cela e vaquejada, eu acho que é meio que especulação, né? Porque até onde eu sei, pelo menos, ninguém nunca parou para realmente trabalhar com isso. Mas eu sou uma pessoa muito otimista e eu acho que tem um jeito. Entendeu? Tem um jeito de ser bacana aí pros dois, tanto pro cavaleiro quanto pro cavalo. A, a, a vaquejada conquistou meu coração de um jeito ruim, né? Ruim eu coloco aqui porque, para mim, só chega Conquistou sua curiosidade. possível. Né? Porque chega no pepino, e aí, Luli, como é que você resolve o meu pepino, né? E aí? Tem uma questão, tem uma parte cultural que a gente não é de um dia para o outro que você mexe, certo? Sim, Tem com certeza. uma coisa muito importante. A vaquejada veio dos primórdios de quando os vaqueiros precisavam trabalhar o gado. Só que Sim, tipo de cavalo eles tinham? Eles tinham o cavalo da família, o jegue da família, o muar da família. A gente tinha animais de pelo menos metade do peso do que a gente tem hoje. Então, o que era? Era um cavaleiro de corpo normal com um cavalinho menor, com um cavalinho pequeno, ágil, ou um jumento, ou um muar, ou o que fosse, para trabalhar o gado. Com o poder aquisitivo aumentando, o valor sim, monetário do cavalo ficando acessível para o norte e nordeste, todo mundo começou a investir no quarto de milha, que é pelo menos o dobro do tamanho do cavalo que existia antes. Só que ninguém parou para pensar que o cavalo, não só de tronco é maior, como de pescoço ele é maior, como de peso, de musculatura ele é maior. Então, aquela tudo. cela que servia pro cavalinho que ele tinha no fundo de quintal antes, não serve para esse cavalo agora. E aí, o que ele precisa fazer? Ele Perfeito. precisa se apoiar no pescoço. O esporte, a vaquejada, cita que o cavaleiro se segure no pescoço do cavalo para poder fazer a pega do boi. Então, o que ele fez? Uma cela, jogaram Sim. a cela lá para frente na cernelha e passaram o peitoral, que nada mais é do que uma barrigueira que eles adaptaram para virar o peitoral. Então, os problemas Sim. que a gente tem nessa pré-avaliação do esporte, a vaquejada, a gente tem as lesões, novas lesões que não existiam na clínica, novos tipos de lesão que não existiam na clínica antes, por conta de um esporte que a gente não atualizou o acessório. Né? Então, Sim, a gente atualizou o cavalo, mas o acessório não Isso, veio junto, né, no isso. pacote. Isso, é exatamente isso. Então, assim, alguns testes seriam fenomenais. Ah, Luli, qual é a sugestão? Como é que a gente pode mudar? Cara, é muito difícil eu falar como é que a gente pode mudar. Por quê? Imagina colocando a cela lá atrás no lugar correto. Como é que eu faço para me agarrar no pescoço do cavalo? Imagina eu, que você me conhece pessoalmente, eu tenho perna curta. O que eu faço? Vou aonde? Né? Então, assim, o esporte tomou um jeito, tomou uma nova direção, onde nós, veterinários, que temos que lidar com algumas situações, ficamos de mãos amarradas. Porque como é que eu E vou mudar um principalmente sonho eu porque, de na mudar um verdade, Luli, porque esporte? eu acho assim, é muito fácil também para a gente vir e apontar problemas só, né? Sem apontar soluções, que é justamente Sim, uma coisa que você está comentando bastante. Ah, a gente vai colocar a cela para trás e aí, como é que vai fazer depois? Então, eu acho que, na verdade, tem que ser um esforço coletivo para falar, ó, pessoal, a gente tem que melhorar isso aqui. E vamos ver juntos como que a gente vai melhorar. É, que eu acho que propor sim. soluções é essencial. Não adianta. A- E Na sim, maior parte desses exemplos, não dá para eu, Luli, a pessoa da cela, chegar e falar isso tá errado, 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 errado. Não, quando eu comecei a falar das minhas suposições de problemas de clínica do cavalo da vaquejada, eu fui consultar veterinários que são norte e nordeste, que tinham o conhecimento da vaquejada, para que eu não falasse besteira. Então, me lembro, Core, Eidinho
E eu ficamos conversando sobre cavalo de vaquejada há um tempo. Daylon, que é um dos alunos da Axial, né? Que é das pessoas que faz o Axial Júnior. A gente conversa bastante sobre o comportamento das pessoas no esporte. Porque não adianta só eu chegar e falar, olha, tá errado. Tá errado, e aí? Faz o quê? E aí você morde a língua e fala, não sei o que eu faço. Eu realmente não sei o que fazer. Mas a gente tem muita coisa para mudar aqui que seria Sim, acho que juntos a gente consegue, né? Vaquejada. E aí, pegando o gancho disso aí, a gente, como eu imaginei, tem a pergunta sobre manta. Perguntando aqui se uma boa manta pode diminuir os defeitos de uma sela. Vamos lá falar de manta? Sim e não. Algumas. A gente devia precisar de uma manta assim, Luli? Uma manta bem grossa, assim? Como é que é isso para sela e o cavalo? A primeira diferença grande é a sela western, a gente consegue equilibrar de acordo com a manta, mas existem especificações. A sela clássica, onde a sela de vaquejada se encaixa porque o suador dela é muito parecido, No formato, né? Não se encaixa. Então, eu escolhi a manta super grossa porque meu cavalo precisa ficar fofinho para não machucar, para isso, fora. Quanto a regra básica e clara pensem nos próprios tênis. Se o seu sapato está apertado, você colocaria uma palmilha? Normalmente a resposta é não. Então, vai que alguém aí quer responder sim. Mas se o tênis já está justinho e você colocar a palmilha, você vai ter mais dor, mais incômodo, mais pressão, vai fazer bolha, não vai conseguir trabalhar direito. É a mesma coisa com o cavalo. Toda vez que a gente olha para o cavalo e coloca a sela em cima e ela já tá pegando, e aí a gente decide que a gente vai colocar mais uma manta, mais um gel, mais um butterfly, que é uma coisa que a gente usa aqui em São Paulo, que é um silicone com um desenho de uma borboleta. Toda vez que a gente inventa e vai colocando coisa embaixo, a gente vai causando mais dor. Até o ponto de que a sela não tem contato com o dorso. E aí... Travou. Normalmente a observação vem do cavaleiro experiente, que ele fala assim, o cavalo não está me dando dorso, ou o cavalo, eu não tenho o close contact do cavalo, eu não estou sentindo o dorso do cavalo. Por quê? Porque chega uma hora que tem tanta camada aqui embaixo, tanta coisa, que você não percebe o cavalo. Isso para mim fica bem claro no crioulo. Eu não sei se já teve também oportunidade de acompanhar, enfim. Mas no crioulo tem lá, eu nunca lembro se é o xergão, que é o que fica embaixo, ou o que é, mas é lã embaixo da sela, lã em cima da sela, né? É um sanduíche de lã, praticamente, que eles fazem ali com a sela. Aqui eu vou discordar um pouco de você. O visual engana demais a gente. Se as pessoas me perguntam hoje o que eu usaria de manta, muitas vezes eu indico, às vezes não a lã do carneiro necessariamente, mas o couro de bode, por exemplo. Não, mas eu não acho bom não, tá? Eu tô só relatando o que eles fazem. Não, assim, mas é porque visualmente a gente tem uma imagem e muitas vezes ela não é aquilo que... por exemplo, amassa toda, né? Um crioulo, a lã, a massa toda, fica o cavaleiro em contato com a sela, com o cavalo. Ao contrário do marchador, que quanto mais tempo passa, mais grossa é a lã que a gente escolhe e é menos contato da sela com o cavalo. Então, olha que diferença, né? Uma coisa que a gente olha e fala, meu, dá uma manta. E tá errado, vamos fazer mais grossa e mais fofa? Mais errado. Já uma imagem que a gente teve, por exemplo, de colocar a lã, o couro, depois o arreio, mais não sei o quê, o cavaleiro ele tem que passar muitas horas ali, mas ele sabe o cavalo que ele tem embaixo. Então, é uma questão
aqui, manta, mais uma vez, e material, que eu tô vendo que tem uma pergunta aqui do Rafa, que quanto mais natural o produto que a gente vai escolher, melhor para o cavalo. Então, a manta de neoprene, manta de gel, manta de não sei o que, para mim é fora. Para nós que trabalhamos com coluna, com sela, a gente não pede para usar isso de jeito nenhum, disso de todo jeito. Tá. Travou. Fugir da manta de neoprene? Da de gel? Qual que você falou? Eu falei que sair de todo tipo de material que não é natural, que é artificial, é o que a gente indica. É que eu lembro na época, né, lá que eu estava estudando bastante sobre sela, de ler bastante que a sela sendo boa, a gente conseguia usar um lençol como manta tranquilamente. Que na real seria só mesmo para tirar o atrito, né? Que o foco tem que ser na sela, não na manta, como muitas pessoas pensam, né? O ideal aqui para a relação sela e manta é que a sela sirva certinho ao cavalo. Se ela servir, você não precisa colocar nada embaixo. E a manta, ela só apareceu na cultura equestre porque, independente do lugar, o couro, quando você lava, ele não seca rápido. Então, o pH do suor do cavalo passa para o couro, corrói o couro. Corrói o material que é colocado. Então, a manta, é fácil, você pega a manta, usou 2, 3 dias, joga a manta na máquina de lavar ou lava no tanque e tá tudo certo. A sela não dá para fazer isso. Se a sela ficar molhada de um dia para o outro, a gente começa a perder o material da sela. Então, sim, é uma forma de proteger mesmo, né, a pelo sela. qual a manta apareceu. Isso. Certo. Deixa eu olhar aqui. O Rafa tá perguntando qual o material do suador da sela, né? Eu indico couro para as selas as clássicas e eu indico lã para as selas western. Essa é a minha indicação. E o preenchimento, Luli, do suadouro? Então, a sela western não tem preenchimento, o suadouro tem uma camada que vai de terminação ali, e ela encontra a manta e daí o cavalo, então não tem enchimento. E nas selas clássicas, o que a gente trabalha hoje, no Brasil, a gente não tem misturas de lã. Mas eu trabalho com lã 100% de carneiro. Então, e o preenchimento com ar, Luli? Preenchido com ar, você tem pressão. Então, se o cavaleiro está desequilibrado em cima da sela, você tem mais ar de um lado, menos ar do outro. Também é uma inovação que já tem aí uns 7, 8 anos. Já tem algum tempo, né? Eu achava que era bastante comum no hipismo, mas não é, então. No enduro, no enduro ela é muito comum. No clássico, não. Mas a gente não gosta de trabalhar. Tanto que normalmente a gente abre o suador, tira essas bolsas de ar e coloca lã dentro para trabalhar melhor. Certo. A Gabriela está perguntando se você usa aquele modelo de cavalete para montar a sela no dorso do cavalo. Eu não sei exatamente. Você sabe o que ela está querendo dizer? É um cavalete para o cavaleiro testar a sela? Pois é, eu fiquei na dúvida também se é para a confecção da sela. Gabi, se tiver aí, explica melhor pra gente aí, pra gente tentar dar uma resposta para isso. E aí, logo em seguida também, a gente tem aqui uma pergunta que eu também imaginei que fosse surgir, que é da escolha certa do início do trabalho com potro, com sela, Luli.
Ah, tem Imaginei que inteligência fosse surgir, bom, potros, né? ah, é assim, mais uma vez uma comparação homem animal. Quando você veste a mesma roupa que você vestia quando você tinha 12 anos? Normalmente não. O tênis não é o mesmo, a calça não é a mesma. Principalmente os homens crescem de corpo por conta hormonal. Então, por que a gente vai colocar um potro numa cela de adulto e um adulto numa cela que já está destruída, né? De tanto usar no Perfeito. potro. Então, existe o corpo do potro, que mais ou menos para o início da doma é um, aos 5 ele é outro, aos 8 ele está atingindo a maturidade. Mas a gente Sim, tem raio-x hoje de cavalo de 10 anos que ainda não terminou de fechar a epífise de coluna vertebral. Então, sim. a gente sabe que até os 10 anos ele ainda está crescendo, mesmo que seja 1 centímetro. Então, quanto mais a gente colocar cela pequena no cavalo e fazer com que ele trabalhe, a gente continua fazendo um subdesenvolvimento corporal, prendendo ele naquela falta de desenvolvimento que ele poderia ter completo. Na verdade, acho que tem que ser dinâmico isso, né, Luli? A gente tem ali, justamente como você falou, como a gente usa uma roupa com 12 anos, a gente tem que ter uma cela aí para esses animais mais novos que tendem a ter um formato mesmo diferente, né? Ali do Sim. dorso deles, justamente não com tanta musculatura, o longuíssimo não tão desenvolvido quanto aí um cavalo de 8 anos. E na verdade, eu acho que tudo até, se a gente para um pouco para pensar, é super lógico, né? É super tranquilo a gente conseguir visualizar. Na verdade, assim, eu acho que a grande questão da cela é que a gente não tem, a gente não tinha, pelo menos, né, muito costume de parar para pensar a respeito. Porque todas as vezes que eu tive a oportunidade de falar um pouco de cela com alguém, quando eu começava a explicar algumas coisas, a pessoa falava, nossa, mas faz todo sentido. Realmente, como é que eu não pensei nisso antes? Né? Porque é tudo é muito lógico, né? É só a gente realmente, a gente não tem esse gatilho, assim, né? Esse estímulo de Por parar a isso que pensar, a porque gente, vem muito do que a gente por isso sempre a gente fez, usa. né? E a gente, quando vai explicar, explica muito usando o ser humano como relação. Porque a gente se enxerga muito facilmente, mas pouco é olhado para o cavalo pensando que, nossa, ele é potro. E, nossa, potro precisa de um material diferente, né? Do mesmo jeito que a gente vai trocando a embocadura do cavalo durante a vida dele, a gente Sim, também, sim, né? Então quando as pessoas me sim. perguntam o que, que eu indico para um lugar que tem muito cavalo, eu indico que os potros tenham uma cela. Ela pode ser a mais velhinha, mas que depois que a doma, o processo da doma acabou, quando ele vai ser equitado, ele receba um equipamento de acordo com o próximo nível dele. Do mesmo jeito que a gente passou de nível, ganha material novo, né? Passou de ano na escola, não ganha material novo, um caderno novo, uma caneta nova. A mesma coisa é para o cavalo que está no aprendizado. Como é que a gente quer pedir para ele mudar de categoria de 1 metro para 1,20 m se ele está com um sapato apertado? Sim, sim. Eu lembro que quando eu fiz meu trabalho, né, lá na residência, que eu fui para a Nacional do Machador para fazer toda aquela avaliação termográfica e tudo, quando eu ia conversando com as pessoas, né, isso foi em 2015, sobre cela e tal, e falava, olha, então, você tem que olhar o formato do dorso do seu animal. Aí todo mundo falava assim, a primeira coisa era, nossa, mas você quer então que eu tenha uma cela para cada animal? Isso é muito caro, não tem Não condição. necessariamente. Então, aí o que eu falava, não precisa ser uma para cada animal, mas que tal agrupar os animais pelo formato do dorso de repente? Porque eu tenho certeza que você vai ter animais com dorso mais largo, outros um pouco mais estreito, Sim, e de repente você consegue fazer, né, essa divisão assim, com celas mais abertas, celas mais fechadas, e só isso já vai ajudar bastante. Porque imagina, Luli, que lá no meu trabalho, é por isso que por sinal você me ajudou muito nesse trabalho, né? A gente chegou a ter cavalo.
Na verdade, a gente tinha a tecela, que uma cela era usada em 50 cavalos, Sim, né? sim. E Isso ficou segue bem sendo uma caracterizado que era do verdade. cavaleiro a cela. Oi, desculpa? Isso. Isso ainda é uma verdade. Mesmo depois de todo o seu trabalho Ainda é. publicado, ainda é uma verdade. Pois é, e eu lembro claramente, inclusive, desse exemplo aí dessa cela para 50 cavalos, porque era de uma pessoa, né, um criador, que inclusive fabricava a cela. E eu falava, gente, se esse cara que fabrica a cela usa uma cela em 50 cavalos, eu não posso nem falar com mais ninguém para ter mais cela. Mas olha, era assim, foram É, as coisas muito. essas lives que a gente está fazendo agora, assim, chega uma hora que eu já falei tanto sobre o assunto que eu não sei nem o que seria uma novidade. Mas muitas vezes eu paro e penso que para mim não é mais uma novidade, mas que para muitas Não, pessoas mas que estão ouvindo é uma novidade. Então, é só assim que a gente consegue mudar o conceito do esporte, que pra gente é muito com novo, certeza. né? Então, as pessoas entenderem que potro usa uma cela, adulto outra, e aí a gente mostra, legal. E aí, por exemplo, só porque ele é o dono, a pessoa é a dono da selaria, a facilidade que ele tem de ter pelo menos 3, 4 celas e a gente parar de pensar que a cela foi feita pra gente. Hoje em dia, o conceito Perfeito. real a cela é para o conjunto. A cela O tem que conjunto. equilibrar o cavaleiro, né? O que é avaliado durante a prova? Precisa avaliar aqui se o cavaleiro também consegue fazer as coisas, né? Se de repente você está travado numa cela, você não consegue pedir o que o seu cavalo está ali feito para desenvolver. Então, para os dois lados tem que ser importante. Então, quando eu me canso, eu penso nisso e falo, não, peraí, tem muita gente que ainda não ouviu falar desse tema, e aí a gente começa do começo de novo, para que serve a cela, como serve, como É. usa. E eu acho que você tocou num ponto, Luli, que é bem delicado e bem importante também, porque a gente tem que lembrar que além de gerar lesões no cavalo, uma sela também pode gerar lesões no cavaleiro, né? Se ele não está ali bem Sim, equilibrado e tudo, ele também ali vai ter problemas de coluna, problemas de pelve. Isso é super bem relatado, inclusive muito. problemas de fertilidade também. Eu já vi alguns Sim, trabalhos a respeito e as pessoas tem, não pensam nisso. E eu acho que talvez tem, quando pensarem nesse ponto aí, talvez a galera se ligue um pouco mais, né? tem E até nessa. dois livros específicos escritos por médicos que atendem cavalistas. A gente está falando aí do mesmo tipo de assento. Os problemas físicos que os cavaleiros e os ciclistas têm por conta da sela ou do selim são incríveis. Problemas urinários, problemas de fertilidade, tem muito problema para mulheres. Eu sei que No você já vai querer assoalho enganar pélvico. de assoalho pélvico, problemas de sistema reprodutor externo, por conta da quantidade de horas de cela. Então, a gente tem muitas lesões. Tem lesão de joelho, que é por conta de cela, de pelve, de lombar, principalmente L4, L5 para mulheres, de L3, L4 para homem, depende um pouco do esporte. Cervical torácica, assim, lesões que são bem clássicas de cela errada, né? E que as pessoas nunca nem pensaram nisso, né? Então, se você quer uma Olha equitação aí. correta, a sua cela estiver equilibrada, você pelo menos diminuiu em 50% os problemas do corpo que você pode. Sim, e pegando esse gancho até, que é uma outra coisa que acho que ninguém fala muito, mas que eu acho que é interessante para as pessoas pelo menos serem despertadas a respeito, é que tem diferença, né, no de célula para homem e célula para mulher. Não é? Fala um pouquinho disso, por que tem essa diferença e como que é isso. Se isso existe mesmo, ou se eu estou inventando também, né? De repente estou inventando. Você está inventando, amiga, só pode. Isso para mim foi uma surpresa quando eu aprendi.
Pra mim também. Hoje é extremamente óbvio. É óbvio, Óbvio. óbvio. Mas quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiz aquela cara de meio. E aí, Ah, qual que tá. é? Até eu experimentar uma cela feminina. No dia que eu experimentei uma cela feminina, eu falei assim, não quero mais nada da minha vida a não ser isso. O que acontece? Por mais piegas que seja, eu como mulher aqui, querendo defender os direitos de uma mulher para montar, para ser livre, para... Desculpem, o corpo da mulher não foi feito para montar. Fiquem putas comigo, briguem comigo. Qual é a nossa solução? Uma cela feminina. Por Pronto. que tudo isso? A pelve da mulher, ela foi feita para parir. Mesmo que você não queira ter filho, ela foi feita para parir. Então, quando a mulher senta na cela, a primeira coisa que acontece é que ela está de tacuja com a cela. E nenhuma mulher quer trabalhar que seja 20 minutos ou 1 hora ou uma cavalgada de 3 dias com a cela raspando na calça jeans ou no culote e na calcinha e na de tacuja. Então, o que ela faz? Ela joga, quando ela joga a pelve para trás, ela abre o fêmur, abre o joelho, abre a ponta do pé. E aí, a equitação que o cavalo pede, que o esporte pede, já foi. Então, quando você consegue posicionar a pelve da mulher em cima de uma cela feita para a mulher, você quebra a regra de que só homem consegue montar. Só que precisa a cela é a interface que junta as duas espécies. E a cela para a mulher, ela tem que ter um design A específico conexão, para né? isso. Muito bacana. É bom, a gente não vai ficar falando muito disso também, né? Porque senão não dá tempo pra mais nada. Tem mais algumas perguntas aqui, Luli, mas só para deixar o pessoal um pouco mais curioso sobre isso, né? Sobre essa questão que é tão legal, tão diferente, que ninguém fala. Mas, enfim, temos uma pergunta aqui do Everest sobre o que vocês acham do uso do protetor de rim. Aqui. Aí, eu perdi, mas acho que era isso. Então, uma manta com... Deixa eu ver. É que eu não tô conseguindo colocar pra cima agora. Tá. Do protetor de rim junto com a manta e a cela. O protetor de rim veio como um acessório para equilibrar a cela. O que acontecia? Todo mundo jogava a cela lá para cima na cernelha e a cela ficava tombada para trás. E aí, o que o cavaleiro precisava fazer? Equilibrar a postura. Então, ele entrava com um suporte embaixo para equilibrar a cela. E esse protetor de rim, ele vai mais ou menos localizado na anatomia onde estariam os rins. Por isso ganhou esse nome. E aí ele levanta a cela. Se a sua cela está correta, você precisa de protetor de rim? Não. Se a sua cela está errada, tanto faz você ter o protetor de rim, porque a frente da cela cernelha, quando você coloca o protetor de rim, pressiona muito mais a cernelha. Você está colocando só uma palmilha diferenciada, né? A cela tá assim, aí você equilibra ela aqui, só que aqui ela tá apertada na cernelha também. Lembrando que ali ela é mais assim, né? Ela é mais justa. Então justamente ali na cernelha. Quanto mais coisa você enfiar embaixo da cela, mais pressão você tá fazendo. É ideal equilibrar o cavaleiro? É ideal, é o que eu quero equilibrar o cavaleiro. Sim. Só que eu posso fazer isso através da cela. Quando eu faço isso através da cela, eu paro de gastar dinheiro com acessórios e materiais para dar um jeitinho, né? Em vez de gastar um monte de dinheiro com dar um jeitinho para ficar equilibrado, eu vou lá e arrumo a cela. Claro, ou seja, né? Mais vale mesmo realmente investir na cela.
Em Sim, pegar uma cela que realmente está bem ajustada, está adequada para o seu animal. E aí isso vai passar também, que eu vi que tem mais uma pergunta aqui sobre a função do tamanho da cela, que a gente já comentou lá no comecinho, né? Na questão do aham. espaço de cela para definir a medida, tudo isso. Então eu vou pedir para a pessoa que perguntou depois assistir o comecinho lá que a gente deu uma falada sobre isso bacana. Tá. E aí perguntam também aqui, Luli, sobre a cela de rédeas, né? O que diz? É... Vai fazer mais algum comentário a respeito da cela de rédeas? É, eu adoro essas minhas amigas, elas são polêmicas, né? É, eu gosto das americanas, gosto muito. Gosto do conceito que o americano fez a cela lá na época que o quarto de milha começou a ser um cavalo de trabalho. Por quê? Na época, eles já sabiam que cada cavalo tinha um corpo, então as armações das celas já eram vendidas com angulações diferentes. 7/8, é, não me lembro direito agora de cabeça todas as medidas Mais específicas. aberta, mais fechada. A armação vai abrindo de acordo com a coluna do cavalo. E isso nos Estados Unidos é vendido assim há, sei lá, séculos. E aqui no Aham. Brasil, a gente trouxe duas medidas, por exemplo. Então, o que acontece? Elas são confortáveis, cada cela de Western tem a sua especificação? Tem. Uma cela de rédeas é diferente da cela de lá, diferente da cela de Topin, que é diferente da cela de Bulldog. Cada cela tem a sua especificação. Só que não é isso que a gente deveria olhar. Não é quantos conchos e quantas pedrarias a minha cela tem, ou que cor que ela é, ou com que ela é bordado. Por que a gente tem cavalos no quarto de milha que acabam com a vida profissional muito rápido? Porque a gente tem um cavalo que a gente está olhando para a boniteza do conjunto quando ele vai para a pista, só que a gente esquece de olhar que ele precisa de conforto no trabalho para desenvolver aquilo que ele quer. Então, se a gente não olhar o material que esse cavalo usa, a vida de trabalho dele, a vida útil de trabalho dele é muito curta. A gente começa a ter que infiltrar, bloquear, medicar esses cavalos muito antes do que eles deveriam. Pelo simples fato de que a gente olhou para a cela e achou bonita ela ser azul turquesa, ao invés de escolher a armação correta para a cela. Né? E assim, existe um dos primeiros profissionais que veio para o Brasil para falar de cela foi uma mulher veterinária que veio trazida pelo B2B para o Brasil para falar que nos Estados Unidos sabia fazer a cela. Então, assim, a cultura americana é, para lá de antiga quanto a isso. Então, realmente, a gente deveria, com uma outra visão, olhar para esses cavalos. Gosto da sala de rédeas, amo o esporte rédeas, todo mundo sabe que é o meu coração, mas a gente comete erros sim e a gente poderia melhorar muito. Na verdade, eu acho que é isso, né, Lula? A gente tem que saber quais são os nossos erros e onde a gente pode melhorar e fazer o possível, né? Pra isso. Luli, se meus cálculos não estão muito errados, a gente tem tipo 3 minutos, tá? Então, vamos aqui, acabou de chegar mais uma pergunta. Ó, a professora Bruna deu as caras aqui, então ela tá por aí, tá ouvindo tudo que a gente tá falando. E chegou a performance aqui da Naira, lá do Pará. Como funciona para quem usa uma cela para o dia a dia e outra para o dia de provas? O que você acha disso, Luli? Rapidinho, em 1 minuto. Horrível. Um esportista, ele não usa para treino todo dia um tênis e daí ele vai correr a maratona com outro tênis. A gente não usa um sapato, tênis, a bota o dia inteiro e na formatura a gente compra o sapato 2 horas antes e vai para a festa, né? Como é que você quer fazer o seu esporte? Como é que você quer ser boa naquele seu esporte se você usar um sapato que você não experimentou?
Então, para mim, tá todo mundo muito preocupado com estar bonito, se apresentar bonito, ai, tá brilhando, tá limpo, tá aquilo. Pô, mantenha a sua célula limpa, mantenha a sua célula bem armazenada, bem organizada, que você tenha uma célula limpa por 30, 40 anos. Né? Óbvio que não é isso que eu quero, mas vamos lá, cuida da sua célula, que você não precisa de uma célula bonita para ir pular a prova. Aparentemente eu calculei errado, Luli, nós temos 20 segundos. Então, queria agradecer muito a sua participação, adoramos. E 15 segundos finais são seus, Luli. Obrigada, pessoal. Valeu, Luli. Já valeu, Clínica do Rancho. Quem precisar, quem quiser, manda perguntas para a Nanda, manda perguntas para mim e a gente vai responder.